Olá pessoal, no vídeo anterior falei rapidamente do ponto de vista de acesso ao relatório de receitas. O vídeo anterior ao de receitas, acesso ao portal, se tiver dúvida como chegar nesse material, vai na lista de gravações, vocês vão encontrar aí como acessar esse portal de transparência aqui privado. Na página 3 do relatório, lembrando que esse relatório ele é um relatório vivo, ele pode ter melhorias, mudanças, mas nesse momento na página 3 a gente vai mostrar aqui as despesas, mais propriamente despesas do município de Itanhaém. Uma sugestão de navegação é você primeiro definir qual é o ano referente à despesa que você está procurando. Tendo definido um ano específico dessa despesa, você pode buscar pelo nome da empresa aqui em cima, simples nome da empresa. Tu chutar um nome aqui que eu acho que existe. Existe material aqui dessa empresa. Só de pesquisar o nome da empresa e apertar a tecla Enter, ele vai filtrar aqui. Já vou direto na informação para explicar como ela aparece. Vai aparecer o nome da empresa. Esse valor total aqui é o valor total de todos os processos. Então, nesse primeiro momento, esse valor total pode ser desconsiderado, porque ele vai fazer um somatório não desta empresa, e sim de todos os processos que formaram aí esse relatório. Aqui sim vai por processo administrativo. Esse é o número do processo administrativo, esse numeral que começa com 1892. E aqui abaixo o número das notas de empenho. Isso nesse eixo, no eixo horizontal, ele vai trazer o valor de homologado para esse processo, né? Então, pontualmente esse processo ele tem uma homologação nesse valor, né? E aqui a cada nota de empenho vai ter um valor de empenho ajustado, né? Então, pode ser avaliado tanto o somatório quanto individualizado. Pendente de liquidação, ou seja, aquele valor que ainda há de se acarear se o valor do produto, serviço está de fato executado, não estando executado, vou dar um exemplo aqui, demonstra aqui que esse valor ele ainda não foi liquidado, ou seja, ele está pendente de liquidação, não foi homologado esse pagamento. Posteriormente, esse valor ele passa a ser liquidado, ou seja, está autorizado o pagamento, não é pagamento ainda. Tendo autorização de pagamento, ele já vem como uma pendência de pagamento aqui e depois ele vira um pagamento. O próprio sistema ele faz a subtração aqui desses valores, ou seja, o que ainda não foi pago ainda aparece como valor a pagar. O que ainda não foi liquidado é uma pendência de liquidação. Ele é um relatório que está em execução, ou seja, esse relatório está sendo trabalhado a se melhorar. As informações aqui apresentadas, elas são oriundas do Tribunal de Contas e do próprio portal de transparência. Em função das limitações desses dois portais, do Tribunal de Contas e do portal de transparência do município, algumas informações podem estar ainda desatualizadas, sendo necessário algum ajuste. O importante desse portal aqui, ele é trazer pelo menos o mínimo de transparência, tendo em vista o número do processo administrativo e a nota de empenho, com valores iniciais, para ser averiguado o detalhe. Isso é importante falar, porque pode ser que eventualmente esse pagamento ele já foi feito, só que como ele não foi transmitido no mesmo momento para o Tribunal de Contas, fica lá num valor residual de um pagamento retroativo. Vou dar um exemplo. O governo ele fez o pagamento, mas ele não avisou na mesma época por conta de fechamento ao Tribunal de Contas. Então, o relatório do Tribunal de Contas ele permite, na virada do exercício, um pagamento em formato retroativo. Então, há de se confirmar alguns valores, mas do ponto de vista de montante geral, todos os valores estão corretos e estão disponíveis no próprio
portal de transparência. Vale até para reforçar isso, pegar a empresa e fazer a consulta direto no portal de transparência, tanto do município, algo um pouco complicado hoje em dia, porque o portal tem passado por diversos problemas, sendo praticamente impossível obter informação de num característica que eu possa dizer fácil. Mas no Tribunal de Contas tem sim uma forma de consultar quantas vezes essa empresa já forneceu e para quais municípios. Então, é uma dica aí, pesquisar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Seguindo ainda nas formas de filtro, tendo filtrado aqui não querendo mais usar pelo nome, eu posso apagar. Posso fazer um filtro em função do CNPJ, importante só tomar o cuidado que a consulta tem que ser sem ponto, barra ou traço. Então, o CNPJ do Banco do Brasil, ele inicia-se com uma sequência de zeros. Se eu fizer uma busca, uma sequência de zeros, ele vai trazer o Banco do Brasil. E aqui não vou entrar no detalhe desses processos aqui, muitas vezes eles são associados a processo de pagamento, né? Já vou aproveitar até essa situação para poder demonstrar aqui. Eu clicando em cima de um determinado custo, perceba que muda de cor, ele mostra em todos os filtros aqui à direita o tipo de despesa. Então ele ficou roxinho, um pouquinho mais escuro, esse outros em relação ao tipo de despesa. Qual secretaria que está associado? Perceba aqui que a cor que ficou evidente aqui foi esse rosa, encargos especiais. Aqui embaixo a questão de modalidade, né? Ele vai considerar outros, mouse em cima ele vai mostrar, cortou um pouquinho, mas outros barra não aplicáveis. Não aplicáveis à modalidade de contratação. A origem da verba é o tesouro, né? O próprio verba do município. Então ele vai pegar aqui, ó, dispensa isento de compras e serviço, o número do processo original, retenção a favor da PASEP. Então, ou seja, um custo relacionado à mão de obras e tributações obrigatórias. Acho que não é o foco principal, até porque teria que avaliar a legislação quanto a carga tributária e impostos sobre mão de obra. Vamos fazer uma outra busca aqui, aleatória. Nome da empresa, CNPJ. Eu posso também buscar pelo histórico. Eu quero saber alguma coisa sobre impressora. Impressora. Posso digitar impressora, aperto Enter. Ele vai fazer um filtro. Repare que todos os itens aqui à direita, eles vão ter uma modificação. Um outro ponto importante é quando eu fiz um filtro e vou fazer um outro, é ideal que eu faça a limpeza dos relatórios e da seleção. Aqui tem um botão adicional para limpar todas as seleções, fazer a pesquisa novamente. Impressora. Vamos lá. Carregou. Agora sim, impressora. Selecionei o buscar. Ele vai filtrar aqui tudo o que no contexto do processo tem a impressora. Só compras de impressoras? Não. Só manutenção de impressora? Não. Ele pode vir. Vou recolher todas as seleções, vou até mostrar. Alguns itens estão em aberto, outros estão fechados. Clicar com o botão em cima, recolher todos. Beleza. Por que eu falo isso? Porque aqui à direita, ó, aquisição de cartucho e toner para impressora, né? Posso clicar nesse 13A Informática. O que a 13A Informática forneceu? Então vamos fazer uma avaliação. Está bem pequenininho, porque o valor de fato aqui foi pequeno, vou até listar. Vou ignorar esse tema da 13A, vamos pegar de maiores valores empenhados. Então, para o item com algum histórico com impressora, o maior apareceu essa empresa, Fama, Serviços de Impressões, Eireli.
Vou clicar aqui no mais para abrir pontualmente esse, abriu um único processo, poderiam ser vários, e várias notas de empenho relativas a esse processo. Se eu clicar em cima do processo, importante que como tem empresas que têm vários processos, é importante que selecione pelo menos um processo para que o filtro ele possa atuar especificamente sobre esse caso. Então, tipo de despesa. O que eu selecionei aqui, ele encaixou como serviço. Repara aqui que a coloração ficou diferente. Vou clicar mais uma vez, ele vai tirar a seleção. Ficou tudo coloridinho. Cliquei no processo em específico. Serviço ficou ainda evidenciado. Repara aí que o percentual é demonstrado. Qual foi a secretaria? Ó, tem 2, 3 secretarias, cada um com o seu porte aqui do potencial que dá do custo, né? Saúde teve um percentual, o roxo aqui é administração, uma pequena parte selecionada, 0,27% educação. Então, com o tema impressora, neste processo, essa é a distribuição desse custo aqui. Então, ou seja, dos R$ 539 mil gastos neste processo, essa é a distribuição de como cada um dos setores das secretarias consumiu. A modalidade da contratação, nesse processo, a modalidade foi um pregão, e aqui ele vai detalhar a origem dessa verba, né? Apesar de estar muito difícil enxergar, você colocando o mouse em cima consegue ver que R$ 20 mil dos 1 milhão que está elencado aqui, ou seja, 20 mil veio de transferência de convênio e convênio federal. A modalidade foi um pregão presencial, o número desse pregão está aqui e o histórico relativo a essa despesa. Então, repara que eu tenho aqui várias aquisições, várias notas de empenho. Clicando em cada uma dessas aquisições, vai ser atualizado do lado direito qual é o serviço. Serviço de outsourcing de impressora tipo 4. Vou clicar aqui um mais à frente. Todas essas notas de empenho aqui, elas têm o mesmo objeto. Provavelmente podem ser de períodos diferentes ou de unidades diferentes. Vale, igual eu falei, após conferir o número, obter mais detalhes aí do processo. Retornando aqui, todos esses processos, eles têm alguma menção à impressora. Aleatoriamente, vamos pegar essa aqui, Ana Júlia, uma empresa ME. Clicando nela, posso abrir aqui os detalhes. Esse processo aqui em específico. Repara que esse processo 2017 aqui, ó, o final. Então, vamos fazer um filtro aqui para complementar esse histórico aqui, ficar mais legal a percepção do todo. Quero olhar de todo o período? Não, quero olhar de 2023. O ano da despesa 2023. Pesquisar impressora. Ó, já reduziu bastante. Então, se eu sei o que eu estou procurando, fica muito mais fácil encontrar. Então, vou pegar aleatoriamente essa VR Print aqui. Tem um valor de R$ 13 mil empenhados. Vamos ver o detalhe desse empenho aqui. É um processo único. Apareceu apenas um número com 2 notas de empenho. Um valor de R$ 8 mil e um de 5. Eu clicando em cima do valor, ele vai atualizar aqui, ó. E tem um toner compatível com impressora da marca Eugene. E tem 2 toner compatível com impressora da marca Xerox. Importante que assim, as informações aqui, principalmente a limitação da informação, é muito mais baseado na origem do que do sistema. O sistema poderia demonstrar detalhadamente esses custos. Poderia até ser muito mais detalhado se a fonte da informação fosse melhor. Nesse caso aqui, foi empenhado esses 2 valores em relação a essa empresa neste processo. Não existe pendência de liquidação, foi liquidado, porém os 2 valores ainda não foram pagos. Claro, ocorre um delay entre esse pagamento efetivo, a transmissão dessa informação
para o Tribunal de Contas, e aí depois a gente tem acesso a essa informação vinda do Tribunal de Contas. Achei o processo que eu queria, não achei o processo, posso limpar aqui as buscas, limpar o histórico da sequência para buscar uma outra informação, quero ser mais detalhista. Então, ainda, como eu fiz a limpeza, vou buscar novamente, 2023, modalidade. Vou pegar aqui um pregão presencial. Eu tendo feito o primeiro filtro, ele vai trazer filtros subsequentes aqui. Eu vou querer saber o pregão de número 1 de 2023. Vamos ver que pregão é esse. Pregão presencial 1 2023. Ele tem essas duas empresas associadas. Vamos ver o que elas forneceram. Se eu soubesse o número do pregão, faço a busca pelo número do pregão. Confecção de capa protocolo, capa de cartolina. Isso aí. Esse é um processo, 16 mil adquirido, 16 mil liquidado, a pagar, ou seja, não foi pago ainda. Gráfica Belas Artes Itaém. Então, fornecedor local. Vamos ver o que ele forneceu. Clicando em cima do processo, pregão presencial, confecção de receituário B azul, ou seja, um formulário aí padrão, confecção de talão. Então, a gráfica ela forneceu esse material. Igual, vou repetir, nunca é demais repetir quando uma informação é importante. A quantidade de material e os valores unitários, infelizmente, por falta de transparência da fonte, elas não estão aqui apresentadas. Mas o número do processo, o número da nota de empenho e o objeto que foi descrito e a forma como ele foi contratado, ele já demonstra aqui. Fazer mais uma limpeza. Fiz a limpeza, seleciono o ano, seleciono o nome, faço a seleção conforme o meu desejo aqui de obter essa informação. Quanto à despesa, acho que ficou claro. Algumas dúvidas tiverem, pode fazer algum comentário aí. E a gente vai respondendo conforme for possível. Página 4, a gente vai falar no próximo vídeo sobre curva de gastos. Obrigado por enquanto.